Olá, acadêmico! Olá, acadêmica! Sou o Mestre Paraíso e hoje retornamos na nossa aula 02 para dar continuidade ao crime de homicídio. E hoje iremos falar da voluntariedade do crime de homicídio. Vocês sabiam que o crime de homicídio é punido a título de dolo? E quando falamos de dolo, temos que lembrar das duas formas que mais acontecem no crime de homicídio. O dolo direto e o dolo indireto. O dolo direto, acadêmica, é quando o agente quer o resultado. No homicídio, o resultado que o agente quer é a morte. Então, quando nós falamos de dolo direto, lembre-se sempre que o agente quer produzir o resultado. E no dolo indireto ou eventual, o agente ele assume o risco de produzir o resultado morte. Então, olha a diferença. No dolo direto, o agente quer produzir o resultado. No dolo indireto ou dolo eventual, o agente ele assume o risco de produzir o resultado. Isso nos leva a um caso antigo, que é uma discussão antiga no mundo jurídico, que é qual providência que devemos tomar quando um indivíduo está alcoolizado dirigindo um veículo automotor. Ele deve ser processado pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro ou pelo artigo 121 caput do Código Penal Brasileiro? Nossa, pergunta boa para uma banca examinadora, hein, acadêmicos? Imagine você lá sentado, né, no dia mais importante da sua vida, que é o dia que você vai passar pela banca examinadora. É a prova final. E vem uma pergunta dessa e você não sabe responder. Isso não pode acontecer. Para isso não acontecer, você tem que lembrar das referências. Então vamos pegar uma referência para que, às vezes pode acontecer, você não lembra que é o artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro, mas você lembra da referência. E essa referência, para que você não erre, sempre nós precisamos analisar as circunstâncias do caso concreto. Vamos pegar aqui uma referência. Imagina o seguinte, um motorista passou a noite inteira num bar tomando umas querosene, tomou umas birita a noite inteira, porém, quando ele entra no seu carro, ele consegue dirigir de uma forma normal. Ele ainda respeita a sinalização de trânsito. E quando um indivíduo passa na frente dele, você vê que ele acionou os freios, porque deixou aquela marca de frenagem na pista, na rodovia, no asfalto. Então, quando você tem a junção de todas essas características, nós temos que observar que aqui não podemos falar de dolo eventual, e sim de uma culpa consciente do motorista. E se é culpa consciente, ele deve responder pelo artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Agora vamos observar a nossa segunda referência, que é totalmente diferente da primeira. Nessa segunda, o indivíduo também passou a noite inteira no bar bebendo. Porém, ele alcoolizado já saiu dirigindo em alta velocidade. Ele não respeita a faixa de pedestre, ele não respeita semáforo, ele anda a 200 por hora. E quando uma pessoa passa à sua frente, ele nem deu tempo de acionar freio nem nada, porque ele estava louco, não estava vendo nada. Olha a diferença. Nesse caso, ajuntando todo esse conjunto, né, nós podemos observar que trata-se de dolo eventual. E se é dolo eventual por uma pessoa que ingeriu bebida alcoólica em um veículo automotor, agora sim, estamos falando do artigo 121 caput, crime de homicídio comum. Então, observaram a diferença? Assim, temos que lembrar que nas nossas aulas eu procuro sempre deixar um destaque. E qual que é o destaque de hoje? O destaque é aquilo que a banca examinadora adora perguntar para você, acadêmica. Fica preparado, fica atenta ao destaque. Acadêmico, o destaque de hoje é a Lei 13.546. Lei 13.546, do dia 19 de dezembro de 2017. Marcou essa lei? 13.546, do dia 19 de dezembro de 2017. Lição de casa, hein? Estudar a lei 13.546, a qual trata dos crimes cometidos sobre a direção de veículos automotores. E o que fez essa lei? Qual a inovação dessa lei? Ela inseriu um terceiro parágrafo, que pune com uma reclusão de 5 a 8 anos o agente que comete o homicídio involuntário, né, na condução de um veículo automotor, sob a influência do quê? De álcool ou qualquer outra substância psicoativa.
a qual determine dependência. Lembrando que sempre devemos analisar as circunstâncias do caso concreto, que é o que devem determinar a qualidade da imputação que vamos aplicar no indivíduo que dirigiu embriagado. O mais importante é você, como lição de casa, marcar a Lei 13.546, porque ela traz essa inovação. Ela inseriu um terceiro parágrafo, falando sobre a reclusão de 5 a 8 anos para o agente que comete o homicídio involuntário, conduzindo o veículo automotor sob influência de álcool ou qualquer outra dependência psicoativa. Lembrando, para você não esquecer, referência 01, o indivíduo bêbado dirigindo, porém de uma forma normal, em baixa velocidade. E ele consegue acionar o freio antes de atropelar a vítima. Aqui temos uma culpa consciente, artigo 302 do Código de Trânsito Brasileiro. Na nossa referência número 2, o indivíduo bêbado, dirigindo em alta velocidade, não respeita nenhum tipo de sinalização e nem o freio ele acionou, passou por cima. Aqui sim, nós temos o dolo eventual. Ele assumiu o risco de produzir o resultado morte. Com isso, ele deve responder pelo artigo 121 caput. E lembrando, se você quer ser aprovado e se você quer responder perfeitamente para a banca examinadora essa questão, você deve ler, estudar a Lei 13.546 do dia 19 de dezembro de 2017. Lição de casa. Pega uma folha 4 e copia à mão essa lei. É importante. Hoje o pessoal não quer mais escrever, né? Tudo. Ah, mas professor, para que eu vou escrever se tem tecnologia? Escrever ajuda você a memorizar a lei. Escrever ajuda você a memorizar a lei. Pega a Lei 13.546, pega lá 2 folhas A4, caderno, lápis e começa a anotar. Isso vai ajudar, esse é o seu diferencial acadêmico. Esse é o seu diferencial acadêmica. Estudar eu sei que não é fácil, mas não é gostoso atingir o objetivo? Você não quer passar na Ordem dos Advogados do Brasil? Você não quer passar numa prova do Ministério Público? Você não quer ser um magistrado? Então você tem que fazer diferença. Você tem que fazer diferente. E para fazer diferente, você tem que fazer a diferença. Faça a diferença. Quantos candidatos estão lá pegando uma caneta e anotando a lei num papel? Quantos? Faça você a sua parte. Esquece o mundo externo. Foco no objetivo. Foco no objetivo. Foco na Lei 13.546 do dia 19 de dezembro de 2017. Vai cair na prova, certeza. Porque é uma lei que está vindo com uma inovação, é uma lei que inseriu um terceiro parágrafo que pune com reclusão de 5 a 8 anos o agente que comete o homicídio involuntário. Pegou? Boa! Foi um prazer estar com vocês. Agora dá aquela força para o professor Paraíso. Vai lá, faz a inscrição no canal Mestre Paraíso. Vai lá, assina o sininho, deixa um joinha lá. Para assim, sendo assim, outras pessoas terão a oportunidade de assistir esse vídeo. Outras pessoas terão a oportunidade de estudar de uma forma gratuita, levando o conhecimento jurídico para todos os cantos do nosso país. Muito obrigado por ter ficado comigo até agora e aguardo você na nossa terceira aula de Direito Penal e vamos continuar falando de homicídio. Acadêmicos, acadêmicas, eu sei que é difícil, a jornada é dura, mas não é impossível. Vamos chegar! Muito obrigado e aguardo vocês na nossa próxima aula.